Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma reflexão referente ao que a gente falou até agora, tá? Vocês percebem o seguinte, que devido a esse solo amazônico, ele ser muito pobre, uma vez que você faça o desmatamento, seja ele através do corte de árvores, né? Ou através do desmatamento gerado pela queimada, ambos eles vão gerar consequências, às vezes, é, irredutíveis, né? Para o solo amazônico. Então, quer dizer, uma vez que você devastar esses ambientes amazônicos, a probabilidade de haver uma desertificação desses ambientes é muito grande. Então, é por isso que muita gente ainda tem o foco de proteção nesse ambiente amazônico, tá? Devido a esse solo muito pobre, tá? E aí, agora a gente vai fazer uma reflexão sobre os números da Amazônia, tá? Sobre o que está acontecendo na Amazônia e o que está acontecendo nos outros biomas brasileiros, tá? Para vocês se formarem enquanto seres críticos, tá? Então a gente tem aqui é, o, os números os números da desmatamento, né? Na Amazônia, né? Em quantidade de hectares na Amazônia Legal, né? E aí a gente consegue provar para vocês as inverdades de que a gente tem um desmatamento recorde, né? Se a gente for ver o desmatamento, por exemplo, em 2019, ele está bem abaixo dos desmatamentos de 2008 para trás, né? Desde 2004, tá? E anteriormente ainda estavam piores esses números, tá? O que prova que a gente tem conseguido avançar nessa questão de proteção ambiental, né? É óbvio que existe uma grande preocupação agora com o aumento desses, desses números, né? O que gerou essas críticas. Mas é bom a gente. Eu quero que vocês tenham criticidade na hora de avaliar esses números, tá? Que são grandes, que estão aumentando, é uma grande verdade. Agora, que eles são recorde, isso é uma inverdade, tá? Isso pode ser provado pelos números que eu estou provando para vocês, tá? Todos esses dados, eles são de órgãos é, de proteção, né? Órgãos oficiais, né? Não só no Brasil, mas de fora do Brasil. É óbvio que para a gente manter a questão de imparcialidade, eu não vou utilizar dados que as ONGs criaram, né? As ONGs utilizam dados que não são dados oficiais, né? Então, eles podem ter sido adulterados, né? Então, vamos usar os dados reais, tá? Então, eu só queria mostrar para vocês que eu tenho alguns colegas, inclusive professores, que eles estão falando assim, nossa, a Amazônia acabou, não tem mais nada, é, acabou o pulmão do mundo, que a gente já conversou sobre isso, que não é. E eu queria mostrar para vocês a situação da Amazônia hoje, dia 20/7, né? Provavelmente uma semana antes de vocês verem essa apresentação, tá? Essa é a Amazônia do jeito que ela está agora, né? Isso é uma foto é, retirada no caso é uma foto de satélite, né? E ela está inserida no nosso mapa, tá? Só para vocês terem uma noção, porque senão você ia ter todo esse, você ia ver num todo, ia confundir de você entender como ela se apresenta no mapa. Então, esse é um é uma imagem isolada da Amazônia Legal, beleza? Então, o que acontece? Olhem como é que ela está hoje. Vocês podem ver que em lilás apresentam zonas de não floresta, tá? São ambientes que não são a floresta amazônica. O que está em azul, ela é os rios, né? Os corpos hídricos. Então, automaticamente também não existe em cima desses rios vegetação.
E aí a gente tem as cidades, né? As cidades, dá para ver claramente as cidades lá perto do Maranhão e tal. Só que dá para você perceber claramente que no interior aqui, nessa área que é de difícil acesso, né? Essa área ela se encontra um tanto quanto preservada, né? Até porque é praticamente impossível a penetração nesses locais, tá? E aí eu quero só conversar com vocês alguns dados que são apresentados, que eles têm que ser referenciados, né? A gente tem que ter uma referência, a gente tem que ter um padrão que possa ser de comparação. É, não adianta você falar que o Brasil ele desmata mais, né? Ou ele provoca mais incêndio, mas também ele tem uma quantidade absurdamente maior de floresta, né? Esses dados aqui são os dados, todos dados oficiais, que todos vocês podem pegar na internet. É só você digitar lá o tamanho da floresta do Congo, o tamanho da floresta do Brasil, o tamanho da floresta da Colômbia, tá? Então você tem aqui, por exemplo, 516 milhões de hectares, quer dizer, 60% do território brasileiro são dessas florestas naturais, tá? Aí no Congo, que é o segundo lugar, ó, no Congo a gente tem 1,8 milhão, tá? Na Colômbia, a gente tem 0,48 milhão, né? E na Bolívia, a gente tem 51 milhões de hectares. Então, o mais próximo aqui do tamanho da floresta brasileira é a Bolívia, tá? E a Bolívia ela tem 1/10 da quantidade de floresta que a gente tem. Só que se você for ver os números aqui, ó, eles são baseados na quantidade de hectares, entendeu? Então, obviamente, a gente vai ter muito mais devastação no Brasil, porque ele tem o segundo lugar em quantidade de floresta, seria a Bolívia, né? Ela tem 1/10 da quantidade de floresta que a gente tem, né? E aqui, ó, a gente, a gente tem 1/100º na Colômbia de floresta. Então, quer dizer, esse número aqui da Colômbia ele deveria ser multiplicado por 100 para se assemelhar com o nível do Brasil. Então, o que eu falo para vocês, para tornar vocês um pouco mais críticos, é que não se pode falar em quantidade e acusar o Brasil como se ele fosse o grande vilão do mundo, sendo que grande parte do seu território é a floresta, né? Então, só para vocês terem uma noção que a gente tem que acusar esses outros países e defender o nosso país. Não que o desmatamento seja correto, não é correto, mas a gente tem que também estimular que os outros países também eles se comprometam com o meio ambiente. Porque não adianta nada só o Brasil se comprometer com o meio ambiente, sendo que o resto está fazendo esse tipo de prática. Eu fui pegar hoje eu comecei a fazer essa aula, eram 9 horas da manhã, e eu fui tirar uma foto de satélite, né, com o infravermelho. E aí o que acontece? A gente estava com as fotos de infravermelho nesse momento, 9 horas da manhã, tranquilos no Brasil, sendo que na região norte, acima do Brasil, estava feia a coisa. Então, quer dizer, a gente tem que ficar de olho para a gente não ficar apontando só o Brasil como o grande vilão disso. Eu queria mostrar isso aqui para vocês também, que é mega importante na minha concepção, o que gera um grande debate nas questões ecológicas do Brasil. A gente vê aqui realmente as áreas de queimada por bioma, tá? Isso aqui já é agora do mês, ó, tá vendo? Ó, mês 5, o último dado que a gente tem, tá? Então, no mês 5, a gente tem realmente mais queimadas na Amazônia, mas lembre-se que a Amazônia é 60% do nosso território, tá?
Mas olha as quantidades no Cerrado. São quase tão grandes quanto 80%, um pouco menos de 80% do que está acontecendo na Amazônia. Só que o Cerrado ainda é grande, mas aí a gente vai pegar o Pantanal, tem metade da Amazônia, só que a área é muito pequena, entendeu? Então, quer dizer, a gente era para estar muito mais preocupado com o Pantanal e muito mais preocupado com o Cerrado e preocupado com a Mata Atlântica, sendo que a preocupação mundial está relacionada com a Amazônia. E aí eu quero que vocês reflitam no seguinte: por que essa preocupação é só com a Amazônia? Tá? Por que a preocupação acontece só com a Amazônia? Por isso que muitos economistas ou muitas pessoas falam que a preocupação com a Amazônia ela não está relacionada diretamente com o problema ambiental, mas com a manutenção da situação que encontra-se a Amazônia, onde há uma exploração indevida, tanto de países estrangeiros, quanto do próprio país, do próprio Brasil, em relação à retirada de minérios. Então, quer dizer, a Amazônia ela está muito mais relacionada com a preocupação com a Amazônia, às vezes está muito mais relacionada com a preservação desse subsolo, né? Desse subsolo cheio de riquezas naturais, do que com a preocupação com o meio ambiente em si. Eu quero que vocês, esses dados aqui vão estar presentes, vocês vão poder analisar, inclusive da forma que vocês quiserem, né? Cada um. E eu queria que vocês prestassem atenção e refletissem com vocês mesmos por que ninguém está preocupado com a queimada na Caatinga, ninguém está preocupado com a queimada no Cerrado, no Pantanal e na Mata Atlântica. Se você, o Cerrado ele é de extrema importância para a manutenção do aquífero, da água que tem no subterrâneo, e ninguém está falando nisso, entendeu? Então, quer dizer, os aquíferos, uma grande reservatório mundial de água potável está nos aquíferos Guarani e outros aquíferos dessa região, onde a captação de água está relacionada diretamente ao Cerrado, mas ninguém está preocupado com isso. O Cerrado está sendo devastado e ninguém conversa sobre o Cerrado. E todo mundo preocupado com a Amazônia. Então, seria bom que a gente tivesse o nosso senso crítico para avaliar por que só se preocupa com a Amazônia. E aí a gente também pode questionar e indicar que essas grandes ONGs, elas também se preocupem com os outros biomas brasileiros, né? Tão importantes para a biodiversidade quanto a Amazônia. Eu acredito que a Mata Atlântica esteja mais preocupação ainda do que a Amazônia. E lembre-se que a gente está vendo muitos focos de incêndio na Mata Atlântica, sendo que existem muitas notícias falando que o desmatamento na Mata Atlântica chegou a zero, tá? Inclusive no próprio material didático. E o SOS Mata Atlântica, em vez de estar preocupado com a própria Mata Atlântica, está preocupado com as queimadas na Amazônia. Então, tudo isso a gente tem que refletir como seres críticos, tá? Então, um grande abraço. Lembrando a vocês que a queimada em qualquer lugar ela é negativa para o macroclima e negativa para o bioma daquele jeito que eu falei para vocês, tá? Que ela vai gerar uma necessidade de uma sucessão primária, que é muito mais demorada que a sucessão secundária. Então, um grande abraço a vocês, espero vocês nesse grande debate que a gente vai fazer agora no fórum relacionado à importância, qual bioma é mais importante para o planeta, tá ok? Um grande abraço e até mais.